O futebol, muitas vezes apelidado de jogo bonito, é o teatro dos sonhos de inúmeros desportistas. No entanto, por vezes, no meio dos aplausos, as luzes da ribalta e a glória, certas estrelas desvanecem-se, perdidos para armadilhas pessoais, profissionais ou ambas. Este vídeo mergulha nas histórias de 15 futebolistas que, apesar do seu imenso talento e promessa inicial, viram as suas carreiras desviarem-se de caminhos de grandeza para histórias de cautela. Número 1. Adriano. O primeiro jogador italiano a jogar no Campeonato do Mundo era um jovem, mas era um grande jogador. Nasceu no coração das favelas do Rio de Janeiro. Adriano Leite Ribeiro, popularmente conhecido como Adriano, iniciou sua trajetória no futebol no Flamengo. O seu talento foi inconfundível desde o início. Com um pé esquerdo letal e uma presença física que o distingue, não demorou muito para que os olheiros europeus o notassem. A ascensão de Adriano ao estrelato começou a sério quando se mudou para a Itália, assinando com o Inter de Milão. Na Série A, demonstrou uma proeza goleadora que lhe valeu rapidamente a alcunha de L'Imperatore, ou o Imperador. O seu desempenho no Inter foi notável, levando muitos especialistas a considerá-lo o sucessor espiritual de Ronaldo, outra estrela brasileira. O auge de Adriano aconteceu em meados dos anos 2000, quando a sua parceria com outros avançados do Inter de Milão causou estragos nas defesas adversárias. As suas façanhas goleadoras, combinadas com a sua capacidade de ultrapassar os defesas e a sua propensão para os remates de longa distância, fizeram com que parecesse que estava a caminho de se tornar um dos maiores craques de sempre do futebol. Mas a magia dos primeiros tempos de Adriano nunca mais voltou. No Brasil, ele teve breves momentos de ressurgimento, principalmente no Flamengo e no Corinthians. Mas o brilho constante que se esperava dele tornou-se mais esporádico. A história de Adriano não é apenas a queda em desgraça de um futebolista talentoso, mas também um lembrete pungente de como as tragédias pessoais podem afetar profundamente até as estrelas mais brilhantes do mundo do desporto. Número 2. Mario Balotelli. Mario Balotelli, o enigmático avançado italiano, surgiu na cena futebolística com uma mistura de talento bruto e carisma inconfundível. Ainda jovem, foi rapidamente integrado na equipa principal do Inter de Milão, onde o seu talento prodigioso se tornou evidente. Sob a direção do então treinador José Mourinho, Balotelli mostrou habilidades que deixaram claro que ele estava destinado à grandeza. A sua velocidade, o seu físico e a sua capacidade para marcar golos chamaram a atenção dos grandes clubes europeus. Um desses clubes, o Manchester City, liderou com o seu ambicioso projeto. Assegurou os seus serviços em 2010. No City, Balotelli jogou algumas das melhores partidas de futebol da sua carreira. A sua icônica comemoração Why Always Me, depois de marcar um golo contra o rival Manchester United, foi o epítome do seu caráter audacioso. No entanto, foi essa mesma audácia que o levou muitas vezes ao fracasso. A carreira de Balotelli, tanto no Inter como no Manchester City, foi marcada por polêmicas. As brigas nos treinos, a indisciplina dentro de campo e as brincadeiras fora dele ofuscaram frequentemente as suas proezas futebolísticas. Hoje em dia, enquanto Mario Balotelli continua a exercer a sua atividade no futebol, a narrativa que o rodeia é mais sobre o que poderia ter sido. O potencial que demonstrou no início da sua carreira no Inter e no Manchester City contrasta com a trajetória que acabou por seguir, marcada por controvérsias e promessas não cumpridas. Número 3. George Best, o nosso jogador, é muitas vezes referido como o quinto Beatle, devido ao seu estatuto de estrela de rock na década de 1960. Era um futebolista de extraordinário talento. Oriundo de Belfast, na Irlanda do Norte, o caminho de Best para o estrelato começou quando ele entrou para o Manchester United ainda adolescente. Com uma capacidade de drible estonteante, um sentido de equilíbrio inato e a capacidade de marcar golos com os dois pés, rapidamente se tornou o queridinho de Old Trafford. Aos 22 anos, Best já tinha conquistado 2 títulos da primeira divisão com o United e foi galardoado com a Bola de Ouro, afirmando a sua posição como um dos melhores jogadores do mundo. No entanto, por mais que Best fosse amado por suas proezas futebolísticas, ele era igualmente famoso por suas escapadas fora de campo. À medida que as décadas de 1960 e 1970 avançavam, o consumo excessivo de álcool por parte de Best tornou-se um tema de preocupação frequente. A vida nocturna de Manchester tornou-se o seu recreio, e as histórias sobre o seu consumo excessivo de álcool tornaram-se tão lendárias como as suas exibições em campo. Foi precisamente este vício que começou a infiltrar-se na sua vida profissional. As suas exibições no United começaram a diminuir, e o outrora vigoroso extremo parecia agora uma sombra do seu antigo eu. A vida de George Best, durante e após a sua carreira de futebolista, foi uma espiral trágica marcada por lutas contra o alcoolismo.
O seu talento era indiscutível e o seu legado no Manchester United cimentado. A carreira de Best continua a ser uma história comovente de um potencial incrível ofuscado por demônios pessoais que levaram a um fim prematuro do que poderia ter sido uma carreira de topo ainda mais ilustre. Número 4. Diego Maradona. Poucos nomes na história do futebol repercutem tão profundamente quanto Diego Maradona. Oriundo das favelas de Buenos Aires, o talento prodigioso de Maradona era evidente desde os seus primeiros dias. Quando vestiu as riscas azuis e brancas da Argentina, já era aclamado como a próxima grande figura do país. O seu momento mais alto aconteceu em 1986, quando conduziu a Argentina ao título de campeã do mundo no México. O torneio testemunhou a genialidade futebolística de Maradona na sua forma mais pura, desde o infame golo da mão de Deus até ao drible hipnotizante contra a Inglaterra, que muitos consideram o melhor golo de sempre do campeonato do mundo. Maradona era, naquele verão, a própria encarnação do futebol. No entanto, por mais luminosos que fossem os seus feitos futebolísticos, a vida de Maradona fora dos relvados foi igualmente marcada pela controvérsia. Durante a sua passagem pelo Napoli, onde gozou de um estatuto divino por ter conseguido um sucesso sem paralelo, Maradona envolveu-se nos meandros mais obscuros de Itália. O seu vício em cocaína tornou-se público, e o que se seguiu foi uma espiral descendente que o levou a cumprir uma pena de 15 meses de proibição por ter falhado um teste de drogas em 1991. Esta proibição constituiu uma mancha na sua ilustre carreira e marcou o início do seu declínio como futebolista de alto nível. A vida e a carreira de Diego Maradona podem ser descritas como um paradoxo. Por um lado, era um maestro talentoso que jogava futebol com uma paixão e uma habilidade inigualáveis. E por outro lado, um homem que luta constantemente contra os seus demônios pessoais, lutando para encontrar a paz fora do campo. O seu legado, embora celebrado pelo seu gênio futebolístico, é também um conto de advertência sobre os perigos da fama. 5. Nos anais do futebol, poucos jogaram com a mesma alegria e talento de Ronaldinho. Oriundo do Brasil, um país conhecido pelas suas proezas futebolísticas, a ascensão de Ronaldinho ao topo do desporto foi meteórica. A sua chegada ao Barcelona marcou o início de uma nova era para o clube. Com um jogo de pés deslumbrante, um controle de bola inigualável e um sorriso contagiante, Ronaldinho encantou os adeptos em Camp Nou, e não só. Durante a sua passagem pela equipa catalã, conquistou 2 títulos da La Liga e uma Liga dos Campeões da UEFA, ao mesmo tempo que era reconhecido como o melhor do mundo. Ganhar a Bola de Ouro em 2005. Mas por mais deslumbrante que tenha sido o seu auge, a queda de forma de Ronaldinho após o Barcelona foi rápida e inesperada. Transferências para clubes como Milan e Flamengo mostraram lampejos de seu antigo brilho, mas era evidente que seus melhores dias haviam ficado para trás. Fora do campo, as distrações começaram a aumentar. O gosto de Ronaldinho pela vida nocturna tornou-se lendário, com as festas e celebrações carnavalescas a prevalecerem frequentemente sobre os seus compromissos profissionais. Estas distrações, aliadas a uma atitude laxista em relação aos treinos, fizeram com que as suas capacidades futebolísticas diminuíssem significativamente. Para muitos, Ronaldinho é o símbolo do espírito alegre do futebol. Os seus truques, filmes e os golos trouxeram felicidade a milhões de pessoas. Desde ser o melhor do mundo até enfrentar problemas legais, o percurso de Ronaldinho serve para nos lembrar a natureza transitória da fama e os desafios que muitas vezes se escondem por detrás do brilho e do glamour do desporto profissional. Número 6. Paul Gascoigne. No mundo do futebol inglês, poucos jogadores conquistaram a imaginação dos adeptos como Paul Gascoigne. Carinhosamente conhecido como Gaza, o seu talento bruto, a sua visão de jogo e a sua capacidade de fazer o inesperado fizeram dele um dos médios mais talentosos de Inglaterra. A imagem emblemática de Gascoigne, com os olhos cheios de lágrimas, durante a meia-final do Campeonato do Mundo de 1990, simbolizava a sua paixão pelo jogo e conquistou uma nação. Aqui estava a grande esperança da Inglaterra, um jogador que podia, com um único momento de magia, mudar o curso de uma partida. No entanto, o brilhantismo futebolístico de Gaza foi muitas vezes ofuscado pelas suas dificuldades pessoais. Desde o início da sua carreira, debateu-se com o alcoolismo, uma batalha que foi muito publicamente divulgada nos meios de comunicação social. O consumo de álcool não só afetou a sua condição física e o seu desempenho, como também levou a vários incidentes fora do campo que mancharam a sua reputação. Para além disso, Gascoigne luta contra a saúde mental, incluindo a depressão e a ansiedade. Acrescentou camadas de complexidade à sua vida já tumultuosa. A história de Paul Gascoigne é uma história de contrastes. Por um lado, ele é lembrado como um jogador capaz de iluminar Wembley com uma corrida individual ou uma cobrança de falta impressionante.
Por outro lado, é uma figura trágica, um talento atormentado por demônios pessoais que o impediram de realizar todo o seu potencial. A sua história serve como um lembrete pungente das pressões do desporto de elite e das vulnerabilidades que até os atletas mais dotados podem enfrentar. Número 7. Robin Ho. A figura mais famosa e mais respeitada do mundo. Robin Ho nasceu em 1929 nos Estados Unidos. Era um jovem que nasceu numa pequena cidade dos Estados Unidos. Das ruas ensolaradas de São Vicente, no Brasil, à grandeza do Santiago Bernabéu, em Espanha, o percurso de Robin Ho no futebol foi marcado por uma rápida ascensão. O pequeno avançado, conhecido pela sua capacidade de drible e pelo seu talento, tornou-se rapidamente o rapaz propaganda de uma nova era no Real Madrid. Com o seu estilo de samba característico, Robin Ho era visto como a encarnação do jogo bonito, um jogador que jogava com alegria e que punha os adeptos de pé. No entanto, a trajetória da carreira de Robinho sofreu uma reviravolta inesperada quando se transferiu para o Manchester City em 2008. Embora o clube inglês estivesse a iniciar um projeto ambicioso apoiado pelos seus novos e ricos proprietários, muitos consideraram que a transferência de Robin Ho foi motivada mais por razões financeiras do que futebolísticas. A expectativa de que ele se tornasse a peça fundamental do City era palpável. Mas apesar de ter mostrado momentos de brilhantismo, a passagem de Robin Ho por Manchester foi marcada por inconsistências e expectativas não correspondidas. O físico da Premier League parecia perturbá-lo, e ele nunca voltou a exibir a forma que o tornou uma estrela em Madrid. Após o Manchester City, a carreira de Robinho entrou em declínio constante. Passou por clubes como o AC Milan, o Santos e o Istambul Başakşehir. A promessa e o potencial que outrora demonstrou pareciam memórias distantes. O outrora menino de ouro do futebol brasileiro e espanhol era agora uma história de advertência, um lembrete de como as ações fora de campo podem ter um impacto irrevogável no legado e na posição de um jogador no mundo do futebol. Número 8. Antônio Cassano. Nasceu na histórica cidade portuária de Bari, em Itália. Antônio Cassano estava destinado à grandeza desde tenra idade. A sua habilidade natural para manobrar a bola, combinada com uma visão muito além da sua idade, levou-o à ribalta do futebol italiano. Em adolescente, jogava no clube da sua cidade natal, o Bari. Cassano demonstrou um talento precoce que levou os principais clubes a disputarem a sua contratação. A sua transferência para a AS Roma parecia ser a plataforma perfeita para que esta estrela em ascensão desabrochasse em pleno. Apesar de toda a sua inegável habilidade com a bola, Cassano ficou igualmente conhecido pelo seu temperamento impetuoso e pela sua natureza frequentemente conflituosa. A sua passagem pela Roma, embora repleta de momentos de grande brilhantismo em campo, foi marcada por frequentes conflitos de personalidade com os treinadores, companheiros de equipa e dirigentes do clube. Estes problemas não se limitaram à sua passagem pela capital. À medida que a sua carreira foi progredindo, o mesmo aconteceu com a sua reputação de ser uma personagem difícil. Os problemas de disciplina de Cassano tornaram-se um tema recorrente, ofuscando a sua contribuição em campo. Antônio Cassano, com a sua capacidade inata de mudar o rumo de um jogo, deveria ter sido recordado como uma das melhores exportações do futebol italiano. Em vez disso, a sua carreira é um exemplo claro de como o temperamento e a atitude, quando não canalizados corretamente, podem impedir até o mais talentoso dos jogadores. Os momentos de gênio de Cassano estão gravados na história do futebol. Muitos perguntar-se-ão o que poderia ter sido se ele tivesse combinado o seu talento com o temperamento certo. Número 9. Curlon Curlon é uma lenda do futebol. É um homem que tem paixão pelo futebol e é um homem de palavra. É um homem de palavra. O mundo do futebol tem visto muitos prodígios, jogadores que entram em cena com uma habilidade única ou um truque que captura a imaginação dos fãs em todo o mundo. Para Curlon, uma sensação brasileira foi o drible da foca. Uma técnica em que corria com a bola equilibrada na testa, fazendo-a saltar repetidamente de uma forma que lembrava uma foca a brincar com uma bola. Essa demonstração audaciosa de habilidade, combinada com seu talento bruto, fez de Curlin um dos jovens talentos mais procurados do Brasil. A mudança para a Europa era inevitável para um talento tão promissor, e logo a Inter de Milão da Itália o chamou. Era uma transferência de sonho, uma oportunidade para Curlin mostrar as suas capacidades no grande palco do futebol europeu. No entanto, o que deveria ter sido o início de uma carreira brilhante no velho continente acabou por ser tudo menos isso. Atormentado por uma série de lesões, Curlon teve dificuldades para se firmar no exigente mundo da Série A. Estas lesões não só dificultaram o seu tempo de jogo, como também afetaram o seu talento natural e a sua confiança. O percurso de Curlon é um lembrete pungente das incertezas de uma carreira futebolística. Quando o talento e a promessa são inegáveis, os rigores do desporto, combinados com lesões e pressões externas, pode fazer descarrilar até a mais promissora das trajetórias. Para muitos, Curlon será sempre lembrado pela alegria que proporcionava com o seu drible de calcanhar, mas a sua carreira é um testemunho da natureza imprevisível do caminho do futebol. Número 10. Ravel Morrison.
Nos terrenos sagrados da Academia de Juniores do Manchester United, um local que tem alimentado lendas, Ravel Morrison foi muitas vezes considerado um dos melhores entre os melhores. Talentos jamais vistos. O próprio Sir Alex Ferguson, o titã da gestão, elogiou as capacidades de Morrison, que o marcam como um talento prodigioso destinado à grandeza. Com pés ágeis, olho para o golo e uma capacidade aparentemente inata de ler o jogo, Morrison era a personificação de um maestro do meio-campo em formação. No entanto, como mostra a história, o talento bruto em campo nem sempre se traduz em sucesso no futebol profissional. Os problemas fora de campo começaram a ofuscar o brilho de Morrison com a bola. Problemas disciplinares, confrontos e distrações fora do campo começaram a manchar o potencial brilhante desta jovem estrela. O Manchester United, apesar dos seus melhores esforços, teve cada vez mais dificuldade em canalizar o talento de Morrison na direção certa, o que levou à sua saída do clube. Nos anos seguintes, Morrison embarcou numa odisseia futebolística, passando de um clube para outro em busca de estabilidade e de uma oportunidade para rejuvenescer a sua carreira outrora promissora. Do West Ham a Lazio e vários períodos de empréstimo pelo meio, cada mudança era vista como uma oportunidade para um novo começo. Mas os ecos do potencial não realizado seguiram-no, com breves lampejos de brilhantismo ofuscados pela inconsistência. O percurso de Ravel Morrison é uma história comovente no mundo do futebol, um lembrete claro de que o talento, apesar de essencial, é uma das coisas mais importantes. É apenas uma faceta do mundo multifacetado do desporto profissional. O ambiente certo, a força mental, a disciplina e talvez um toque de sorte são igualmente cruciais. Para aqueles que testemunharam a dança do jovem Morrison à volta dos defesas em Manchester, ficará sempre o pensamento do que poderia ter sido se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Número 11. Adrian Mutu. A Romênia produziu alguns grandes talentos no futebol e no início da década de 2000, Adrian Mutu foi sem dúvida um dos mais destacados. Atacante de visão apurada e com talento para marcar gols, o talento de Mutu não passou despercebido pelos principais clubes da Europa. Chelsea FC, que estava a passar por uma transformação sob a sua nova e rica propriedade, viu em Mutu uma potencial estrela. A sua transferência para o clube inglês em 2003 foi vista como uma declaração de intenções, um sinal das ambições do Chelsea no panorama futebolístico. Mutu começou a sua carreira no Chelsea de forma promissora, mostrando o talento que o tinha tornado num dos avançados mais cobiçados da Europa. No entanto, quando parecia estar prestes a estabelecer-se entre a elite da Premier League, o desastre aconteceu. Um escândalo de doping em 2004 fez com que Mutu enfrentasse uma longa proibição de jogar futebol, um duro golpe tanto a nível profissional como pessoal. O vibrante avançado, outrora a esperança do Chelsea para o futuro, viu-se em desacordo com o clube, o que conduziu a uma saída de alto nível e acrimoniosa. A história de Adrian Mutu é uma história triste nos anais do futebol. Desde a iminência de se tornar uma sensação da Premier League até enfrentar as duras consequências do futebol, o seu percurso serve como um conto de advertência. Sublinha a importância das escolhas pessoais e as suas implicações num mundo onde a linha entre a fama e a infâmia é perigosamente tênue. Para muitos, Mutu continua a ser um enigma, um jogador de imenso talento cujo potencial foi infelizmente perdido. Nunca chegou a realizar-se plenamente devido a circunstâncias internas e externas ao seu controlo. Número 12. Ricardo Quaresma. O mundo do futebol está repleto de histórias de talentos prodigiosos, e o nome de Ricardo Quaresma destaca-se como um dos mais enigmáticos. Conhecido pelos seus dotes deslumbrantes, nomeadamente a trivela, uma técnica de golpear a bola com a parte exterior do pé, Quaresma era um extremo que sozinho podia mudar o rumo de um jogo. O seu talento, ritmo e audácia marcaram-no como uma futura estrela no início da sua carreira. Oriundo da prestigiada Academia do Sporting CP em Portugal, que deu ao futebol jogadores como Cristiano Ronaldo e Luís Figo, os primeiros passos de Quaresma no futebol profissional foram cheios de promessas. No entanto, com o desenrolar da sua carreira, começou a surgir um tema recorrente: a inconsistência. Enquanto num dia podia produzir momentos de pura magia, no dia seguinte era frustrantemente invisível. Esta irregularidade na forma e no desempenho tornou-se um obstáculo no percurso de Quaresma até ao topo do futebol. Os vários pontos altos e baixos da carreira de Quaresma pintam a imagem de um jogador sempre à beira da grandeza, mas sem nunca a atingir plenamente. Cada mudança de clube era vista como um potencial renascimento, um palco para ele finalmente mostrar as suas proezas de forma consistente. Mas uma e outra vez, prevaleceu a narrativa da promessa não cumprida. O percurso de Quaresma serve como um poderoso lembrete no futebol. O talento bruto, embora essencial, precisa de ser complementado com consistência, disciplina e talvez um ambiente propício para brilhar verdadeiramente.
Já o Trívola será para sempre um testemunho do gênio único de Quaresma. Muitos refletirão sobre uma carreira que poderia e talvez devesse ter sido muito mais. Número 13. David Bentley. No imprevisível mundo do futebol, poucos rótulos podem ser tão pesados quanto ser rotulado como a próxima versão de uma lenda. Para David Bentley, as comparações com o icônico David Beckham devem-se, sobretudo, à sua capacidade de cruzamento e de execução de lances de bola parada. Estabeleceu expectativas altíssimas. Jogador de inegável capacidade técnica, Bentley surgiu como uma das maiores promessas da Inglaterra. Muitos esperam que ele leve adiante o legado dos mestres do meio-campo inglês. O seu percurso profissional parecia estar no bom caminho no Blackburn Rovers, onde as suas prestações lhe valeram uma grande transferência para o Tottenham Hotspur. Foi no Spurs, no meio de uma grande expectativa, que a narrativa começou a mudar. Em vez de solidificar o seu lugar como um grande jogador da Premier League, Bentley enfrentou desafios. O tempo de jogo passou a ser esporádico, e o peso das expectativas parecia mais atrapalhar do que impulsionar o seu desempenho. O dinamismo e o brilho que lhe valeram as comparações com Beckham pareciam ter desaparecido. A história de Bentley tomou um rumo ainda mais inesperado quando ele anunciou sua aposentadoria do futebol profissional com apenas 29 anos, uma idade em que muitos jogadores estão no auge. Citando a desilusão com o jogo moderno, a saída de Bentley foi tão surpreendente quanto a sua ascensão meteórica. O percurso de David Bentley no futebol serve para recordar as pressões e a natureza imprevisível do desporto. Se em tempos foi aclamado como o herdeiro de Beckham, a sua carreira é um testemunho dos desafios de estar à altura de comparações tão elevadas. A inconstância do jogo é sintetizada pelo percurso de Bentley, que passou de uma potencial grandeza para uma reforma antecipada. Número 14. No meio da agitação do futebol brasileiro surgiu Anderson, um meio-campista com uma combinação robusta de habilidade, força e visão. O seu talento era tal que o Manchester United, sob a direção de Sir Alex Ferguson, o adquiriu em 2007. Para os Red Devils, Anderson não foi apenas mais uma contratação, foi uma declaração de intenções para o futuro, um talento em torno do qual o meio-campo poderia ser moldado para os anos vindouros. Os primeiros dias de Anderson em Old Trafford foram marcados por promessas. A sua energia no meio-campo, a sua capacidade de ligar a defesa ao ataque e a sua propensão para marcar golos em momentos cruciais chamaram a atenção dos adeptos e dos especialistas. Com títulos como a Premier League e a Liga dos Campeões da UEFA, Anderson parecia estar no caminho certo para gravar o seu nome entre os grandes nomes do clube. No entanto, a trajetória das carreiras futebolísticas raramente é linear. Anderson começou a enfrentar desafios com a forma física e o físico. Uma série de lesões perturbou o seu ritmo, e cada regresso parecia um pouco mais difícil do que o anterior. O dínamo do meio-campo que o Manchester United tinha adquirido começou a dar sinais de abrandamento. À medida que as épocas avançavam, manter a boa forma física tornou-se uma batalha difícil para Anderson. E, consequentemente, a sua presença em campo começou a diminuir. O percurso de Anderson no futebol reflete a natureza efêmera do sucesso desportivo. Desde ser a pedra angular de um dos maiores clubes do mundo, até enfrentar desafios que puseram à prova a sua determinação, a história de Anderson é uma história comovente de altos e baixos e das voltas imprevisíveis que a carreira de um futebolista pode dar. Número 15. El Hadji Diouf. Nos anais do futebol, o Campeonato do Mundo da FIFA de 2002 foi a primeira vez que um jogador foi nomeado para a seleção mundial. O jogador mais famoso do mundo foi o antigo campeão do Campeonato do Mundo, El Hadji Diouf. O torneio tem um lugar especial não só pelo fato de ter sido organizado pela Coreia do Sul e pelo Japão, mas também por ter dado a conhecer ao mundo talentos como El Hadji Diouf. O avançado senegalês, com o seu ritmo e o seu talento, foi uma revelação durante a competição. O Senegal chegou aos quartos de final da competição. O seu desempenho fez com que muitos o apontassem como uma das mais brilhantes perspectivas futebolísticas de África. O declínio da carreira de Diouf refletiu a sua tendência para mudar de clube. A partir de Inglaterra, começou a percorrer as principais ligas europeias, jogando em clubes de França, Grécia e Escócia, entre outros. No entanto, o seu impacto nesses clubes raramente correspondeu à promessa inicial que ele demonstrou. A consistência que o havia cativado durante a Copa do Mundo de 2002 se tornou esquiva. Os problemas disciplinares continuaram a afetar a carreira de Diouf, com incidentes de linguagem abusiva e confrontos com outros jogadores. A sua reputação sofreu danos irreparáveis,
e o avançado senegalês tornou-se conhecido tanto pelas suas polêmicas como pela sua capacidade futebolística. O percurso de El Hadji Diouf no futebol é um conto de advertência sobre as consequências do comportamento fora de campo na carreira de um jogador. O seu talento era inegável, mas a incapacidade de o canalizar eficazmente e de manter o profissionalismo impediu-o de atingir o nível que se esperava dele após as suas proezas no Campeonato do Mundo. A sua carreira serve para recordar a linha tênue que separa a grandeza potencial dos obstáculos auto-infligidos no mundo do desporto profissional. Curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.